Dando continuidade às questões, né, num segundo módulo aí, em relação à Covid-19, à pandemia, nas relações de trabalho, nós estávamos falando das férias individuais. Então, o que acontece? No âmbito das férias individuais, torna-se relevante, importante a compreensão que há de se ter período aquisitivo, ou seja, eu tenho que ter mais de 12 meses de trabalho. Se eu não estiver na condição desse período aquisitivo, eu não faço direito a ter as férias individuais. É justamente o que difere das férias coletivas, ou seja, nas férias coletivas, não necessariamente eu preciso de ter período aquisitivo, né? Ou seja, se eu tiver 6 meses de trabalho ou 6 dozeavos, né? Eu já, né? Ou menos do que isso, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de meses trabalhados para que eu efetivamente tenha direito às férias coletivas. Num exemplo mais claro, vamos dizer que eu tenha 1 mês de trabalho. Então, para cada mês de trabalho, eu tenho 2,5 dias de férias. Então, se por alguma razão, eu tive 3 meses de trabalho, então eu vou ter, né, 7 dias e meio, como a Cirlei acabou de dizer, de férias. Então, ou seja, o restante, da quantidade de meses que eu ainda não completei, né, no caso específico 8 meses, eu teria que ter aí a condição de licença remunerada. Ou seja, por quê? Porque no âmbito das férias coletivas, eu tenho que concedê-las por seções, departamentos, setores. Então, se eu vou conceder para um setor, eu não posso simplesmente pensar numa pessoa daquele setor e deixar todo aquele setor, falo mesmo setor, eu tenho lá um setor administrativo. Então, eu vou pensar uma ou 2 pessoas do setor administrativo ou deixar as outras pessoas trabalhando. Eu não posso fazer isso. Se é o setor administrativo, eu tenho que ter todo o setor administrativo com sujeição a férias coletivas. Então, ou seja, a síntese que nós fazemos no âmbito das férias coletivas é essa. Ela pode ser dada para vários setores, dentro, mas uma vez dado para um setor, eu não posso pensar uma pessoa e deixar as outras pessoas trabalhando. A Cirlei quer fazer aqui Lembrando que as férias coletivas, ela tem um período mínimo de 10 dias e um período máximo de 30 dias. Então, se o funcionário, igual o Rogério deu o exemplo, tem 2 meses, 3 meses de proporcional, ele vai ter a férias, no exemplo da empresa, vai ser de 30 dias. Então, ele vai ter 7 dias e meio de férias e o restante dos 22 dias e meio ele vai ter de licença remunerada para completar os 30 dias de férias. E só complementando, se a concessão for para os setores e não para a empresa inteira, há uma comunicação prévia ao Ministério da Economia com base no artigo 139 da CLT. Ok, então discorremos aí sobre as questões, só que é muito importante, senhores, salientar que todos os temas que nós estamos aqui discorrendo sobre eles são temas passíveis de serem discutidos, seja pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, seja pela Justiça do Trabalho, em decorrência de possível reclamação trabalhista. Só que nós entendemos que, dada a condição de estado de calamidade, dada a condição de estado de urgência, né, que nós efetivamente estamos vivendo, nós entendemos que o Judiciário, né, e também que a orientação do Ministério da Economia no que diz respeito à Secretaria do Trabalho, né, serão orientados no que diz respeito a possíveis flexibilizações em face do momento que nós estamos vivendo. E algo que é muito importante, sobre tudo que eu já falei, sobre a área tributária, sobre a área do trabalho, né, sobre tudo que
que nós nos manifestamos aqui, em nenhum momento nós estamos dizendo ou que é para as pessoas serem mandadas embora, ou que é para efetivamente ter qualquer tipo de posicionamento. O que nós estamos fazendo é gerar informações para que os senhores consigam, né, com essas informações, serem orientados nas decisões em face do momento. Então, ou seja, situações que aconteceram antes do anúncio da Organização Mundial da Saúde, antes do decreto municipal, antes do decreto do Estado, elas não compõem efetivamente qualquer tipo de solução a qual nós estamos pensando aqui nesse momento. É muito importante que vocês entendam que passivos anteriores, situações que foram criadas antes, não se reportam ao atual cenário. Ou seja, a situação ela se reporta, ou seja, o ponto inicial é o momento que a Organização Mundial da Saúde dispôs ou falou da pandemia. E, obviamente, com os decretos estaduais, municipais e federal publicado de calamidade, é o que sustenta efetivamente o nosso comportamento em face das informações que nós estamos enviando. Só lembrando uma questão, que tanto nas férias individuais como nas coletivas, a questão do pagamento antecipado da concessão do 145 da CLT, de fato de pagamento 2 dias antes do gozo das férias. Então, para resguardar a empresa, que não haja nenhum tipo de questionamento de prejuízo do funcionário, que ele vá ser concedido a férias individual ou coletiva, mas vai ser garantido a ele o pagamento das férias. Um outro ponto ao qual nós estamos sendo muito questionados é a condição relativa à negação do colaborador ou do empregado em não estar comparecendo à empresa, né, na condição de que ele teme, né, vamos falar, pela condição dele, pela vida dele, por ele entender que ele pode ser infectado. O nosso posicionamento, né, em relação a essa condição é que os funcionários que se negarem efetivamente a comparecer ao trabalho, tendo para tal a condição de estar indo ao trabalho, ou que não tenham comorbidade, ou seja, não são diabéticos, não tenham mais de 60 anos de idade, né, para nesses casos, efetivamente, nós entendemos que devem ser estabelecidos cuidados, né, mas que tenham transporte, né, um exemplo, olha, o transporte está funcionando, os ônibus estão indo e vindo, né, ou seja, aquele que não comparecer ao trabalho, né, deverá efetivamente ter o seu dia descontado, ok? Então, agora, também entendemos que, às vezes outra pergunta que surge, e se ele ficar 30 dias sem vir ao trabalho, eu posso dar, né, a justa causa, eu posso dispensá-lo por abandono de emprego? Nós entendemos que, em face do momento ao qual vivemos, que há um certo exagero, há um excesso por parte do empregador a efetivamente praticar a condição do abandono de emprego, porque é público e notório que nós estamos numa fase epidêmica grave, né? Então, ou seja, devido a essa circunstância, isso não teria apelo, né? Eu queria, né, saber se a Cirlei, o Leonardo, se tem algo a completar em relação ao que eu falei. Essa questão do abandono de emprego, eu acho que é uma forma da empresa se resguardar para eventual questionamento da justiça para derrubar essa questão do abandono de emprego, da rescisão, porque justamente não existe motivo inicialmente para que o empregado não vá a trabalho, mas até que haja um posicionamento posterior da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho ou até do Governo Federal, que não se haja um desconto do dia, mas por uma questão de prudência não se aplique a rescisão por abandono de trabalho. Uma flexibilidade de ambas as partes. Então é isso, gente. A gente encerra então esse módulo e daqui a pouquinho a gente volta com o módulo no que diz respeito ao decreto que ontem o Calil publicou. Nós vamos falar, né, nós vamos fazer uma passagem aqui sintetizando, né, as informações relativas a esse decreto.
Ok? Muito obrigado. Obrigada.